alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Se Liga na Educação. A Biologia é um componente curricular das Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela e nesta aula nós vamos estudar Ecologia. Bom, nesta aula nós vamos avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tá bom? Vamos começar aqui. Eu gostaria de convidar você para fazer um passeio comigo sobre alguns conceitos. Então, nós vamos falar de conceitos fundamentais: hábitat, nicho ecológico, fatores bióticos e abióticos, níveis de organização ecológicos, níveis tróficos, cadeias e teias alimentares. Bem, para começar esta aula, a gente precisa definir o termo ecologia. Você já parou para pensar? É um termo que a gente ouve muito, né? Mas o que significa esse termo ecologia? Então, a gente pode fragmentar essa palavra em dois termos: ecos e logos, tá? Então, ecos significa casa e logo significa estudo. Então, ecologia é o estudo da casa. É a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, ok? Então, a ecologia fala da natureza, fala do nosso planeta, dos ecossistemas, né? Então, a ecologia trata de vários conceitos dentro deste contexto, tá bom? Bem, na ecologia, a gente pode estudar os elementos que são vivos e os elementos não vivos dos ecossistemas. Os seres vivos são denominados fatores bióticos e os elementos não vivos são denominados fatores abióticos. Olha só, bio significa vida. Então, os fatores bióticos são os fatores vivos. E esse prefixo a é um prefixo de negação e o fator abiótico, portanto, é um fator não vivo, ok? E esse fator não vivo interfere na vida dos seres vivos. Então, vamos olhar aqui um exemplo numa imagem que eu trouxe para vocês. Essa daqui é uma imagem da Lagoa da Pampulha, que é uma lagoa muito famosa, uma lagoa, um ambiente artificial, que está na região da Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, a nossa capital do estado. E aqui a gente consegue perceber vários elementos. Então, a gente tem a água da lagoa, a vegetação no entorno, a famosa igrejinha da Pampulha, lá no fundo aqui o estádio que a gente conhece como Mineirão, né? E quais que são os fatores bióticos e abióticos que a gente consegue perceber nesta paisagem? Já parou para pensar? Então, aqui, a água da lagoa é um fator abiótico. Todas essas macrófitas, ou seja, essa vegetação no entorno da lagoa, são fatores bióticos, né? Então, as plantas que vivem nessa região são seres vivos. Dentro da lagoa, a gente tem peixes, tem até jacaré, que faz parte desse ecossistema. Existem micro-organismos, que tudo bem, a gente não enxerga a olho nu, mas a gente sabe que eles estão ali. E são fatores bióticos que ajudam na composição desse ecossistema, tá? A luz solar é um fator abiótico também, que permite a sobrevivência dessas macrófitas que fazem parte dessa vegetação e possibilita, né, a produção do próprio alimento desses organismos por meio da fotossíntese, né? A quantidade de oxigênio dissolvido nessa água
também é um fator abiótico que interfere na vida dos peixes, que possibilita a vida dos peixes, né? Enfim, nessa paisagem a gente consegue aplicar esses dois conceitos que são fundamentais da ecologia. Bom, vamos passar para frente e falar sobre outros dois conceitos que são igualmente importantes. O conceito de hábitat e o conceito de nicho ecológico. O hábitat é o local onde os organismos vivem e o nicho ecológico são as atividades que eles desempenham. A gente costuma fazer uma analogia assim: o hábitat é o endereço e o nicho ecológico é a profissão, né? Então, tudo que os organismos realizam ali naquele ambiente faz parte desse nicho ecológico. E existe também um outro conceito associado ao nicho ecológico que tem a ver com a quantidade de locais que os organismos podem ocupar. Então, por exemplo, numa árvore, a gente tem o dossel, o tronco e as raízes. São diferentes nichos que podem ser ocupados por diferentes organismos. Os micro-organismos, por exemplo, podem viver associados a essa raiz, né? Os insetos ao tronco e animais de maior porte, por exemplo, os primatas, aves, podem viver associadas a esse dossel. Então, vejam, olha que interessante, uma única árvore pode ser um ecossistema completo, né? Basta a gente direcionar o nosso olhar para este nível, né, de observação, tá? Bem, eu trouxe aqui um outro exemplo para a gente poder aplicar esses conceitos. Vem comigo. Na Lagoa da Pampulha existem capivaras. Elas se alimentam de gramíneas na margem da lagoa. Qual é o hábitat e o nicho ecológico dessas capivaras? Estão vendo aqui nessa imagem? A gente vê aqui uma população de capivaras, tá? E elas vivem aonde? Qual é o hábitat dessas capivaras? O hábitat é a lagoa, as margens da lagoa, ok? E qual que é o nicho ecológico desempenhado pelas capivaras que está descrito aqui nesse exemplo? O nicho ecológico é a alimentação de gramíneas. Então, elas se alimentam das gramíneas. Deu para entender? Você consegue observar no seu entorno algum ambiente natural ou mesmo artificial, porque a nossa lagoa é um ambiente artificial, foi a gente que construiu, tá? Você consegue observar nesse ambiente quais são os fatores bióticos, os fatores abióticos. Você consegue observar qual que é o hábitat, né, desses organismos que estão ali e o que eles desempenham nesse hábitat, ou seja, quais são os nichos ecológicos que eles desempenham, tá? Então, comecem a fazer essas observações para vocês concretizarem esses conceitos da ecologia que são muito importantes. Combinado? Vamos dar continuidade aqui? A ecologia pode ser estudada em vários níveis, tá? O nível mais simples é esse aqui, é o nível de organismo. E o nível mais complexo é o nível de biosfera. Então, eu estou fazendo uma seta aqui, na vertical, que mostra o nível, né, o avanço da complexidade desses níveis. Organismo é um indivíduo isolado. Então, aqui nessa imagem, a gente vê um elefante. Um elefante é um organismo. Esta árvore é outro organismo, tá? Bom, só que os organismos não vivem isolados. Essa não é a realidade. Os organismos normalmente vivem em populações. O que é uma população? População é o conjunto de organismos da mesma espécie que convivem em um determinado local ao mesmo tempo. Então, um conjunto de elefantes que fazem parte da mesma espécie constituem uma população, tá?
aqui ainda nessa imagem, a gente vê uma população dessas árvores aqui. São todas da mesma espécie. Agora, as populações vivem de forma isolada? Não. As populações interagem entre si, vivem juntas num determinado ambiente. E o conjunto dessas populações, vem para cá, é o que a gente chama de comunidade biológica. Então, a gente vê aqui, né, os elefantes associados a essa população de árvores, a essa população de zebras. Tá todo mundo aqui convivendo junto, tá? Interagindo neste ambiente. E essa interação, né, esta união dessas várias populações que convivem, constituem uma comunidade, ok? E o ecossistema? Ecossistema leva em conta os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, olha só, aqui a gente vê as populações de zebras, de árvores, né? E aqui observem que a gente tem agora nessa paisagem, né, nesse desenho, montanhas, luz do sol, quantidade de oxigênio na atmosfera, solo. Todos esses fatores abióticos interferem, limitam inclusive a sobrevivência desses seres vivos. Na savana africana, né, aqui a gente tem imagens que representam a savana africana, tá bom? A gente não tem ali sobrevivendo, né, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de planta. Esses fatores abióticos vão fazer uma pressão seletiva para ajudar a determinar quais organismos que vão conseguir viver ali naquele local. Então, o nível de ecossistema é o que se aproxima da nossa realidade, né? Então, quando a gente fala de população, comunidade, né, e organismo, população e comunidade, para a gente poder colocar aí na ordem, a gente está falando de níveis de organização que, na realidade, a gente faz para definir didaticamente quem é que faz parte desse nível. O que a gente encontra na natureza são os ecossistemas, né? As populações interagindo entre si e sendo influenciadas por esses fatores abióticos, dos quais eu já falei para vocês. Se vocês quiserem anotar aí, os fatores abióticos são os fatores físicos e químicos do ambiente, né? Então, a gente falou ali de gás, oxigênio, de luz solar, né? Que são fatores, como eu já falei, que limitam a vida desses seres vivos, tá? E acima desse nível de ecossistema, a gente tem a nossa biosfera, que, na verdade, é toda a região do nosso planeta que tem vida. Na biosfera, ou a biosfera, é constituída pela atmosfera, pela hidrosfera, pela litosfera, né? Então, todos esses lugares, né, do nosso planeta têm vida, tá? Então, o conjunto desses locais todos a gente chama de biosfera. Tudo bem? Bom, vamos avançar um pouco mais. O que é que a gente já falou? Sobre o conceito de fatores bióticos e abióticos, sobre o conceito de nicho ecológico e hábitat, e falamos também sobre esses níveis de organização da ecologia. Então, fechamos aí os conceitos basilares da ecologia, tá? E avançando um pouco mais, a gente já pode falar um pouquinho sobre as cadeias e as teias alimentares. O que é uma cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar é a interação alimentar entre os organismos. E as cadeias alimentares ajudam nos equilíbrios dos ecossistemas. Elas precisam acontecer para que um ecossistema fique equilibrado. E as cadeias alimentares possuem vários níveis tróficos, tá? E o que é um nível trófico? É a função que um determinado ser vivo exerce em uma cadeia alimentar, e essas funções são divididas entre produtores, consumidores e decompositores. Antes de eu apresentar para vocês uma cadeia alimentar, eu gostaria de falar um pouco
sobre esses níveis tróficos. Produtores. Quem são os produtores das cadeias alimentares? São as algas, são as plantas e são as cianobactérias. São organismos autotróficos e fotossintetizantes. Auto significa próprio e trófos significa alimento. Então, são os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? No ambiente terrestre, né, as plantas são os principais produtores. No ambiente aquático, as cianobactérias e as algas, tá? O que é a fotossíntese, né? A fotossíntese, a gente vai falar sobre ela em uma aula do terceiro bimestre, combinado? Mas a fotossíntese é um processo em que o gás carbônico e a água são convertidos na presença de luz solar em glicose e gás oxigênio, tá? Eu escrevi essa reação química aqui e ela não está devidamente balanceada, tudo bem? A fotossíntese é a base da vida. Todos os animais, todos os organismos heterotróficos dependem de maneira indireta dessa fotossíntese, porque a glicose, que é a matéria orgânica, vai ajudar a alimentar esses consumidores, tá? Então, quem são os consumidores? São os animais, por exemplo. São organismos heterotróficos, herbívoros, como a capivara, e carnívoros, como o jacaré, tá? Então, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, eles precisam de se alimentar de matéria orgânica disponível na natureza. E aí, a gente tem numa cadeia alimentar, né, os produtores, por exemplo, a gramínea, a capivara, que se alimenta dessa gramínea, e o jacaré, que pode se alimentar de filhotes de capivara, principalmente. Então, a gramínea é o exemplo do produtor, a capivara, consumidor primário, todo consumidor primário é um herbívoro, tá? E o jacaré, consumidor secundário, tá? E os decompositores? Os decompositores são principalmente micro-organismos que ajudam na reciclagem dos nutrientes na natureza. Fungos, bactérias. Então, eles devolvem para a natureza elementos que vão ser reutilizados lá na fotossíntese, tá? Bem, numa cadeia alimentar, os decompositores atuam em todos os níveis tróficos. Então, a gente vê aqui os produtores, consumidores primários e secundários, e os decompositores, veja bem, associados a todos esses níveis, porque funciona assim: se uma folha de uma árvore cair dessa árvore, essa folha não vai ficar para sempre na natureza, né? Então, fungos e bactérias vão decompor aquela matéria orgânica. A mesma coisa acontece com excrementos dos animais e os próprios corpos desses animais. Olha, se não existissem os decompositores, a gente ficaria andando numa pilha de plantas e animais mortos. Já pararam para pensar sobre isso? Loucura, né? Os decompositores são muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Bem, a cadeia alimentar mostra os diferentes níveis tróficos existentes no ecossistema e as relações observadas por eles de forma linear. A matéria é transportada de um nível para o outro e a quantidade de energia vai sendo reduzida conforme se aproxima do topo de cadeia. No próximo horário de aula, né, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que acontece de verdade na natureza são as teias alimentares. Teias alimentares são várias cadeias interligadas. Então, a gente tem aqui um exemplo de teia alimentar que acontece lá na Lagoa da Pampulha. As macrófitas e o fitoplâncton são os produtores dessa teia alimentar. E aí a gente vê aqui consumidores primários, consumidor secundário, que é o exemplo da tilápia. O jacaré, olha que interessante, ele pode ocupar mais de um nível trófico, tá? De
nesta teia alimentar. E, aliás, este é o conceito de teia alimentar. O que a gente aprendeu na aula de hoje? Conceitos básicos em ecologia e cadeias e teias alimentares. Essas são as referências da nossa aula. Muito obrigada pela sua atenção e eu te espero no próximo bloco. Tchau, tchau!